Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Esse quem vos fala é o pastor Enos e nós estamos no nosso momento Porta da Palavra. No vídeo que nós postamos anteriormente, no nosso grupo do WhatsApp, Ministério Porta da Palavra, eu solicitei aos irmãos que enviassem a sua dúvida, a sua pergunta acerca do Apocalipse. E nós temos um irmão aqui que fez uma pergunta, tá? Eu quero agradecer aos irmãos que cooperaram conosco, tá? O irmão Alisson, tá? Ele fez a seguinte pergunta: Pastor, por que Jesus usou essas pessoas como ilustrações? Quais pessoas? Os nicolaítas, Balaão e Jezabel. Essa pergunta que o irmão Alisson fez, tá? Falando desses personagens, se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo de número 20. Pois primeiro, Jesus usou esses nomes como linguagem de figuras contra o mau comportamento, por causa do mau comportamento desses personagens diante da sociedade e do povo de Deus. Eram pessoas, tá, de mau índole, que tiveram comportamento que aos olhos do Senhor não agradava ao nosso Deus. Primeiro é importante entender isso, tá? Jesus usa esses nomes como linguagem de figura por conta do mau comportamento desses personagens. Pois bem, e quem eram os nicolaítas? Bom, os nicolaítas, segundo Epifânio, bispo de Salamina, ele disse que eram seguidores de Nicolau, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, descrito em Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2. Epifânio afirmou que Nicolau se sentiu descontente ou enfadado e fundou essa seita herética, tá? Que posteriormente deu-se nome dos Nicolaitas. Quem era os Nicolaitas? Bom, o fundador deles, nós já falei para os irmãos que era, segundo alguns historiadores, um deles é Epifânio, bispo de Salamina, por volta do ano 315, tá, em diante. Ele disse que era seguidores de Nicolau. Nicolau, aquele que foi um dos 7 diáconos escolhido pelos apóstolos, em Atos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Ele mesmo afirma que Nicolau, descontente, tá? Ele se rebelou contra o Senhor. Ele apostatou da sua fé. Por conta disso, ele deu início à seita chamada dos Nicolaitas, tá? Mas qual era o comportamento dos Nicolaitas? Pois bem, Epifânio afirmou que os Nicolaitas eram pessoas perturbadoras da paz na igreja. Eles estimulavam o paganismo e a libertinagem. Este entendimento está confirmado nos escritos dos pais das igrejas. Ou seja, não só Epifânio informa isso, mas alguns pais da igreja também mencionam os nicolaítas como perturbadores da paz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Um dos pais da igreja que menciona isso é Inácio, tá? Que viveu por volta do ano 110 depois de Cristo. Ele fala sobre os nicolaítas como amantes do prazer e dados a discursos caluniosos. Irineu também, um dos pais da igreja, que viveu aproximadamente por volta do ano 180 depois de Cristo, ele disse que os nicolaítas viviam uma vida de fraudulência, de indulgência. Eram homens perversos, de linguagem torpes. Clemente de Alexandria os qualifica como auto-indulgentes. Tertuliano, que viveu por volta do ano 200, diz que eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos e mencionava a fornicação que eles cometiam. Hipólito, que viveu por volta do ano 200 também, escreveu que João os reprovou no Apocalipse como fornicadores e comedores de coisas oferecidas aos ídolos. Pois bem, então, os nicolaítas eram profanos. Eram pessoas que viviam uma vida desregrada, tá? Inconforme
conforme com a doutrina da obra do Senhor. E muitos deles estavam se introduzindo na igreja, tá, para abduzir o povo de Deus a seguir as mesmas práticas que ele. Tá? Então, esses eram os nicolaítas, descrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 6. Nós temos também uma figura mencionada aqui, Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta, tá? Que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus. No Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse, Balaão representa perfeitamente os falsos mestres espirituais, como os gnósticos, e na época do apóstolo João, cada vez mais abundante a prática do gnosticismo, tá? Do gnosticismo, que era a doutrina voltada para a sabedoria do homem. O mesmo chega a dizer que a figura de Balaão, ou os representantes de Balaão na igreja, eram pessoas que estavam pregando a falsa doutrina, tá? Que pregava maldição sobre os irmãos, que perseguia os verdadeiros profetas de Deus. Então, aqui os seguidores de Balaão eram pessoas que enganavam o povo. Eram falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores. Tá? Tudo isso é uma figura do, dizemos assim, tá? Do profeta Balaão, que foi contratado pelo rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, né? Para abduzir o povo de Deus e levar o povo de Deus à ganância. Nós conhecemos a história. Se vocês quiserem acompanhar a história original, tá? Você pode ler em Números, tá? Capítulo 22, versículo 5, e capítulo 24 e versículo 25. Melhor você ler todo o capítulo para compreender melhor quem era Balaão. Então, Balaão era um falso profeta. E Jesus menciona ele no Apocalipse para intitular os irmãos que usavam da falsa profecia ou do engano na casa de Deus. Outro nome mencionado foi Jezabel. Tá? Mas quem era Jezabel? Jezabel foi a esposa do rei Acabe, que era rei de Israel, por volta do ano 874. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era rei, tá, dos Sidônios. Bom, Jezabel era devota a Baal Melcate, aquele Baal que nós mencionamos sempre e ouvimos falar na escritura sagrada do Baal tirano, Baal que dizia que era o deus da fertilidade, que era o deus de todas as coisas, tá? E na verdade Baal não era um falso deus, nunca existiu e jamais vai existir. Jezabel era profetisa desse falso deus, Baal. Quando Jezabel casou com o rei Acabe, a Bíblia diz que ela introduziu os costumes dela, do povo sidônio, tá, ao povo de Israel. Tá? A Bíblia diz que Jezabel ela corrompeu o povo de Deus. Quando ela casa com o rei Acabe, a Bíblia diz que ela trouxe os costumes maléficos delas, trouxe os costumes de adoração dela, tá, da sua cidade, da sua nação, e introduziu dentro da nação de Israel, fazendo com que o povo, aqueles que se rebelaram contra Deus, fazendo com que o povo se voltasse à idolatria, passando a adorar ao deus Baal, como assim era chamado. Jezabel ela também era perseguidora dos profetas de Deus, tá? Ela perseguiu muitos profetas de Deus, a saber também o profeta Elias, que ela desejou, tá, tirar a vida do profeta Elias, como nós conhecemos a história. Se os irmãos quiserem acompanhar mais sobre a história de Jezabel, dessa falsa profetisa, os irmãos podem ler, tá, no livro de 1 Reis, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22, para os irmãos vai mergulhar ali no conhecimento e entender um pouco mais sobre essa falsa profetisa que o Senhor faz questão de mencionar em uma das suas cartas no Apocalipse. Mas
qual era o papel da figura do nome de Jezabel na igreja do Senhor. Pois bem, em Apocalipse capítulo 20, o nome de Jezabel é dado a uma falsa profetisa ou um grupo de igreja ou em Tiatira que estava induzindo os irmãos à idolatria e à imoralidade. Então o nome de Jezabel é um símbolo de idolatria, apostasia, imoralidade e de falsa profetisa. Jezabel é o título de falsa profetisa, aquela mulher, aquela tipo de irmã, né, que nós conhecemos muito bem nos nossos dias, que se diz ser usada por Deus, que vive mentindo, tá? Inventando profecias, inventando revelações. Então esse é o título, tá? Era a figura de Jezabel. Por isso que o Senhor Jesus utiliza o nome de Jezabel no Apocalipse, no capítulo de número 20. Pois bem, irmãos, espero ter ajudado os irmãos, tá? Principalmente ao irmão Alisson. Deus abençoe. O porquê que Jesus utilizou esses nomes como linguagem de figura no Apocalipse, tá? Deus abençoe. Peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, como é o número de pessoas, tá? Compartilhe com seus irmãos, fala para os seus amigos, divulgue no seu grupo e Deus com certeza estará abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, que eu estarei pronto a responder. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.